E aí, tudo bem? Você sabe qual a importância que a reserva de emergência exerce sobre os seus investimentos e principalmente sobre os seus resultados? No conteúdo de hoje, a gente abordará esse contexto e é por isso que é importante que você fique até o final para que o conteúdo possa de fato agregar na obtenção de bons resultados. Este é o podcast Finance 01, eu sou o Glebson JSA e seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast. No podcast de hoje, a gente abordará a importância que a reserva de emergência tem em nossos investimentos, visto que ela é o primeiro passo para quem pretende começar a investir, para quem pretende montar ou construir o seu patrimônio. Quando falamos em investimento, a primeira imagem que vem em nossa mente é que para investir teríamos que necessariamente ser ricos. E é justamente essa imagem que nos assusta e nos impede de dar o primeiro passo em direção à construção do nosso patrimônio ou da nossa independência financeira. Bem diferente do que os leigos acreditam, é uma forma de financiar o seu futuro. E quando eu digo futuro, eu me refiro aos projetos e objetivos que pretendemos realizar, seja no curto, médio ou longo prazo. De forma simples, seria como enviar dinheiro para o seu eu no futuro realizar os seus objetivos. Aí você me pergunta, e onde entra a reserva de emergência nessa história? Bom, como eu já havia falado, a reserva de emergência é o primeiro passo a ser dado, pois ela é a base sobre a qual o seu patrimônio será construído. É ela que nos dará a segurança, a liberdade necessária para não nos preocuparmos com o fato inesperado sobre o qual necessitaria com urgência de uma quantia em dinheiro, evitando colocar por água abaixo todo o investimento que porventura você tenha feito para alcançar seus objetivos. É justamente aqui que entra o que eu abordei no vídeo anterior, onde eu falei que era necessário abdicar de uma rentabilidade alta em prol de uma segurança e liquidez, que é o que de fato é necessário para que você tenha o dinheiro disponível e para que consiga liquidá-lo com a segurança e a urgência necessária. Se você ainda não viu o vídeo anterior, eu peço que você veja agora, para que possa compreender melhor o conteúdo. Nesse momento você deve estar se perguntando o porquê de abdicar de uma alta rentabilidade, certo? Bom, perceba que o problema não é a alta rentabilidade, e sim encontrar um produto financeiro que comporte esses três fatores. Ou seja, a alta rentabilidade, um baixo risco e uma alta liquidez no caso. Pois há uma relação negativa que baixa o potencial de um ou dois desses três fatores aí. O que, obviamente, nos leva a direcionar o foco para maximizar apenas o essencial, que no caso, para a reserva de emergência, é a segurança e a liquidez. E sobre o impacto que a reserva tem sobre os nossos resultados, como eu falei, ela nos dá segurança e liberdade. Isso nos permite, em um dado momento, correr um pouco mais de risco de forma a alcançar e avançar na jornada buscando potencializar e acelerar nossos investimentos. Os investimentos de maior risco necessariamente têm a maior remuneração, isto é, há uma relação proporcional aí, ou seja, quanto maior o risco, maior é a premiação por estarmos expostos ao grau de risco. Mas obviamente a gente está falando em risco, né? Sejam cautelosos. A reserva também nos permite cumprir os compromissos de uma aplicação a longo prazo, cuja exige um certo congelamento do montante, entre aspas, até o prazo determinado para que seja honrado o acordo e com isso você obter os resultados dessa aplicação e de ter cumprido com esse prazo determinado. O investimento a longo prazo ele também tem uma maior rentabilidade, justamente pelo longo tempo disso. Em suma, sem uma reserva de emergência, você estaria sabotando os seus resultados para sanar aquela urgência. Portanto, não ter uma reserva reduz consideravelmente o seu potencial de investimento, te limitando a produtos financeiros de baixíssima rentabilidade, curtíssimo prazo e de altíssima liquidez, como, por exemplo, a poupança, mesmo que seu perfil de investidor e seus projetos indiquem outro perfil de carteira. Justamente pelo medo que você tem
de numa dada situação você ter que utilizar o dinheiro investido, entre aspas, como uma reserva de emergência. Então, não tendo uma reserva, literalmente você está sabotando os seus resultados. E sabotar seus resultados, obviamente, é sabotar seus projetos e seus objetivos, e principalmente os seus sonhos. Bom, então é isso, senhores e senhoritas. Eu procurei ser ao máximo objetivo para que verdadeiramente fique mais claro para vocês. Espero fortemente que o conteúdo possa ter agregado em suas vidas e que de fato ele possa melhorar os resultados dos seus investimentos, ou que pelo menos ele lhe dê uma visão diferente sobre o conceito de reserva de emergência. Bom, não deixe de acompanhar o conteúdo e não esqueçam de deixar as dúvidas no comentário, que na medida do possível eu vou tentar responder. Sou o Glebson JSA e este foi o Podcast Finanças.